Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Estênio Henrique. O tema de hoje é um tema que já está assim desde hoje de manhã. Vários juristas estão postando e comentando sobre a decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que que entendeu pela legalidade do crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal. E sobre esse assunto, eu convido a todos a lerem o nosso artigo sobre isso, sobre o tema a descriminalização do desacato. E você sabe com quem está falando? Onde nós abordamos até mesmo a ontologia do crime de desacato. Mas vamos lá de forma assim, em passant, de forma passageira, de forma numa linguagem bem simples. Eu não tenho que festejar nem criticar essa decisão, mas apenas assim entender que o direito penal para mim é uma regra muito simples no aspecto referente a ser uma norma, a ser um conjunto, um ramo do direito de última ratio, que deve atentar orbitar bens jurídicos extremamente relevantes. Eu, minoritariamente, não vejo o desacato dessa forma, como um bem jurídico de extrema relevância que exige a incidência do direito penal. Pelos motivos que eu convido a todos a lerem o nosso artigo, nosso posicionamento. Pois bem, eu gostaria de retratar duas coisas. Primeiro, a tese que foi levantada por alguns de que manter o crime de desacato não traz nenhum prejuízo, porque a figura continuaria sendo punida como injúria prevista no Código Penal, artigo 140, e pior, como uma injúria com causa de aumento de pena, o artigo 141, inciso 2. Ok. Poder-se-ia entender dessa forma, mas eu não posso deixar de criticar esse posicionamento sobre a ótica de que a ação penal nesse caso é totalmente diferente. Os princípios que vão reger a forma como vai iniciar um possível processo é diferente. Ora, no crime de injúria nós temos instituto, como sabemos, do perdão, da perempção, da desistência. Nós temos ali o artigo 60, que orbita sobre a questão do crime de injúria, que poderia incidir sobre o crime de injúria, diferente do crime de desacato. O desacato é uma ação penal pública incondicionada. Se formos à ontologia da razão da existência do crime de desacato, eu convido a todos, mais uma vez, insistentemente, para lerem o nosso artigo, que está público no Facebook, no site Jus Navegandi. Nós fizemos uma pesquisa sobre a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre vários países aqui na América do Sul. E nós colocamos o posicionamento acertado naquela época, no qual julgamos, do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, superada essa fase que o Superior Tribunal de Justiça entende que o crime de desacato é uma figura que não contraria o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, eu chamo mais uma vez a atenção da questão do desacato no Código Penal Militar. Sim, o desacato no Código Penal Militar. Pois essa figura típica, o Superior Tribunal de Justiça, ele não enfrentou. Mais uma vez, e é algo que nós já, nas aulas, por recomendação,
procuramos chamar a atenção de nossos alunos. Por exemplo, o artigo 229, ele prevê a figura do desacato a militar. Um crime com redação típica muito semelhante à do artigo 331 do Código, o artigo 331 do Código Penal. A diferença é que este aqui está no Código Penal Militar, o outro está no Código Penal Comum. E por que eu chamo isso para discussão? Porque ultimamente nós temos visto as Forças Armadas em atividades da garantia da lei e da ordem. Nós temos visto as Forças Armadas nas ruas, em presídios, em estados da federação, em atividades de segurança pública. A garantia da lei e da ordem, e eu quero fazer um paralelo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela está prevista constitucionalmente? Sim, ela está prevista. Ela está regulada pela Lei Complementar 97 de 99? Sim. Só que no artigo 15 dessa Lei Complementar 97, e numa interpretação da Constituição Federal até o momento, tem-se que os civis são sujeitos à jurisdição militar na esfera da União. Então, por mais que o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, reiteradas vezes, tenha decidido que, quando as Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, exerça atividade de segurança pública, o civil não comete o crime de desacato previsto no Código Penal Militar. Entretanto, não é esse o posicionamento do Ministério Público Militar, das auditorias militares e do próprio Superior Tribunal Militar. E chamo a atenção dos senhores e das senhoras que estão nos assistindo, por quê? Porque no desacato a militar previsto no artigo 298 do Código Penal Militar, não cabe a incidência da Lei 9.099, por força do artigo 90A da Lei 9.099. Então vejamos, se no desacato previsto no artigo 331 há a possibilidade da transação penal, aqui não há possibilidade da transação penal. Não há possibilidade da transação penal. E aí o que acontece? Imagine isso, as Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, num determinado ente federativo, prenda um cidadão brasileiro, um brasileiro, vamos pegar um brasileiro como exemplo, faça o flagrante por crime militar de desacato a militar, cuja pena é de 6 meses a 2 anos, ele é condenado na auditoria militar, perante o Conselho Permanente. Essa decisão é mantida no Superior Tribunal Militar, e aí o Superior Tribunal Militar, de acordo em face da jurisprudência do STF, manda executar essa pena. Imagine um civil cumprindo pena por desacato a militar no exercício das Forças Armadas, na atividade da garantia da lei e da ordem, especificamente de segurança pública, cujo Supremo Tribunal Federal entendeu por diversas vezes que não incide o Código Penal Militar, mas sim o Código Penal Comum, o desacato do Código Penal Comum. Teremos um cidadão sob execução provisória da pena, até que a Corte Máxima seja instada a mais uma vez falar, olha, não é crime militar, seria crime comum. Veja, até essa decisão do Supremo, que poderia mudar o seu posicionamento também, quanto tempo se passou que essa pessoa ficou presa sob execução provisória da pena? Eis
um motivo que eu trago à baila para nós discutirmos. Porque o que vemos nos últimos dias são as Forças Armadas atuando na garantia da lei e da ordem, a qual entendemos que a garantia da lei e da ordem é constitucional, mas a forma como seu exercício vem ocorrendo é inconstitucional. Porque para essa medida excepcional, outras medidas excepcionais deveriam também incidir, e defendemos aqui até mesmo o estado de defesa para a incidência da garantia da lei e da ordem, por ser uma medida de caráter extremamente excepcional. Então é esse o pensamento que nós temos. Vejamos, resumindo, a figura da garantia do crime de desacato no Código Penal e a figura do desacato a militar previsto no Código Penal Militar. Se eu desacato um policial militar em serviço ou em razão dele, crime comum previsto no Código Penal Comum, pena 6 meses a 2 anos, Lei 9.099. Se eu desacato um militar federal das Forças Armadas em serviço ou em razão dele na atividade de segurança pública em razão da garantia da lei e da ordem, crime de desacato, pena de 6 meses a 2 anos, entretanto, sem a incidência da Lei 9.099. Vejamos, e contrário até mesmo aos vários posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. E aí apimentamos mais a discussão o seguinte e perguntamos: ora, um civil condenado pelo Superior Tribunal Militar por crime de desacato previsto no Código Penal Militar, imaginamos aí que o Superior Tribunal Militar, por ser órgão de segunda instância, mande executar provisoriamente essa pena. Ficaremos um civil sujeito a um julgamento do Supremo Tribunal Federal, até que ele diga mais uma vez que, na atividade da garantia da lei e da ordem relacionada à segurança pública, não incide o desacato no Código Penal Militar, mas sim no Código Penal Comum, inclusive sujeito à Lei 9.099, como a transação penal. Percebem uma das problemáticas? E eu não posso concordar com a tese de que o desacato, a permanência do crime de desacato não traria prejuízos porque seria criminalizado por o crime de injúria. Ora, a ação penal nesse caso seria outra. Caberia aí outros institutos que atingiriam frontalmente o direito de punir do Estado, como o perdão, como a perempção, dentre outros. Então, nós fugimos à regra, gravamos um vídeo mais longo, mas a discussão ela merece um pouco de reflexão fora do foco em si, de que não se pode aí o abuso de direito, até mesmo na liberdade de expressão, concordamos. Mas eu estou trazendo sobre um foco no qual o país vive constantemente sobre atividades, odiernamente, no dia de hoje, sobre a atividade das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, até em presídios, mas que sujeitos a dois códigos penais diferentes, com institutos totalmente diferentes. E lembrando que, embora as Forças Armadas em atividade de segurança pública, um crime de desacato a um militar federal não vai aí incidir a Lei 9.099, podendo o Superior Tribunal Militar mandar executar provisoriamente a pena
em confronto com decisão, com jurisprudência pacífica da Suprema Corte de nosso país. E essa questão foi tema de questionamento do concurso para o curso de formações de oficiais do Distrito Federal desse ano. Ok, pessoal? Então, é isso que a mensagem que nós queríamos passar é essa. Há outros assuntos importantes que ao longo do tempo, dos dias, pretendemos passar, mas a mensagem que nós gostaríamos de passar era mudar um pouco o foco da manutenção do crime de desacato, o entendimento que ele não é inconvencional e os prejuízos que isso pode trazer da falta de enfrentamento da questão do Código Penal Militar, que é constantemente deixado de lado em alguns julgamentos. E neste caso específico, nos dias de hoje, nós tivemos, por exemplo, nos dias que passaram, a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal, onde foi um tema bastante polêmico, bastante assim, de discussão. E aqui eu quero desculpe porque já era para ter encerrado. Vejamos, o presidente da Câmara dos Deputados, ele é legitimado segundo o artigo 5º, segundo o artigo 142, ele é legitimado segundo o artigo 15 da Lei Complementar 97 de 99, sim, ele é legitimado. Mas não para pedir à Força Nacional como garantia da lei e da ordem, mas sim às Forças Armadas. Não há razão para uma possível falta de desentendimento entre os poderes.